Olá, olá, bom dia! Bem-vindos ao nosso 29º, o penúltimo encontro da série Grande Música em Pequenos Encontros. E hoje nós vamos falar um pouco sobre repertório. São muitas as maneiras de se trabalhar um repertório. Muitas mesmo. Eu, pessoalmente, gosto de começar o trabalho de um repertório da maneira mais orgânica possível, ou seja, sem usar muitas informações que não sejam sonoras, né? Eu gosto muito de pensar que uma criança, antes de ler, antes de escrever, ela aprende a falar, sabe? Então, para mim, o repertório tem a ver com essa fala. Vamos brincar de falar, vamos construir frases musicais, ou em grupo, né? Em conjunto, ou individualmente, sozinho, não tem importância. Mas a ideia é trabalhar organicamente com o som. Isso, ideia minha. Não significa que todo mundo tem que seguir essa lógica. Eu, pessoalmente, gosto de primeiro falar para depois aprender a escrever e ler. De qualquer forma, mesmo para criança pequena ou para um adulto que não é alfabetizado musicalmente, quando eu quero dizer alfabetizado musicalmente, significa que ele não sabe ler aquelas partituras musicais. Ele pode ser um excelente músico, ele pode ter uma atividade auditiva fantástica, mas se ele não sabe ler, ele não é alfabetizado. E eu gosto muito de, desde o início, mostrar para a criança ou para o adulto, né, que ainda não foi alfabetizado, que a escrita musical é uma coisa muito simples. Então, o que eu vou propor em relação a repertório é uma brincadeira para que a gente crie o nosso próprio repertório, certo? E para essa brincadeira eu vou usar uns dados musicais, né? Olha aqui, com aquelas figuras que a gente já viu por aí, né? Figuras musicais. Aqui tem mais uma. Nesse outro dado tem pausas. Vou começar a brincar com isso como brincadeira mesmo. Gosto muito de lembrar da língua inglesa que chama play, ou seja, o tocar, né? É a mesma palavra usada para brincar. Eu gosto muito dessa associação. A gente começa por aí, tá? Então, uma brincadeira com dados e com cartões, né? Aquelas mesmas representações gráficas que apareceram no dado, eu vou usar em forma de cartão. Então tem esse cartão aqui e tem esse cartão aqui. Todos têm frente e verso, sendo que na frente eu vou representar o que a gente chama de som musical e atrás eu vou representar o que a gente chama de silêncio musical, certo? Que são elementos muito importantes para se fazer música. A gente acha que não, mas sem silêncio não existiria música. Silêncio é fundamental. Bom, independente do repertório orgânico, do repertório que cada um toca o que gosta, ou seja, trabalha com a música que o afeta, né, que ele sente, né, que é gostoso tocar, vou propor a brincadeira com os dados e com os cartões como ideia para iniciar a alfabetização musical, que na verdade é uma facilitadora para que a gente possa cada vez e mais rápido ampliar esse repertório. A primeira ideia na alfabetização é apresentar a noção de pulsação.
A pulsação é uma medida de tempo musical, é uma unidade de medida de tempo musical. Assim como a gente usa metro, centímetro, sabe, quilômetro para medir distância, né, medir um espaço entre uma coisa e outra, assim como a gente usa litro para medir volume, né, assim como a gente usa quilo, toneladas para medir peso. Em música, a gente usa a pulsação como unidade de medida do tempo musical. Tá. Qual que é a diferença entre o tempo medido pelo relógio, em segundos, horas, etc., e o tempo medido por pulsação? Né? Basicamente é muito parecido. A única diferença é que pulsação igual à nossa pulsação, ela é uma unidade que muda, ela não é exata o tempo todo. Tem hora que nossa pulsação está mais rápida, tem hora que ela está mais lenta, tem hora que ela vai aumentando, aumentando, e tem hora que ela vai diminuindo, diminuindo. Ou seja, é uma unidade, mas ela não é uma unidade extremamente rígida. Ela tem uma certa flexibilidade. Por isso o nome pulsação, né? Que ela é muito semelhante à nossa pulsação. Então, a primeira brincadeira que propomos é a de produzir sons musicais junto com uma pulsação. E podemos produzir esses sons utilizando a voz ou qualquer outro instrumento musical. Então, por exemplo, vou propor uma ideia de pulsação, uma coisa assim, ó. E vou reproduzir essa pulsação com a voz. Ou vou reproduzir essa pulsação batendo palma. Ou mesmo reproduzir essa pulsação tocando um chocalho. Viram que o chocalho não é tão exato, né? Ele dá um... Isso é super interessante da gente pensar. Existem instrumentos que eles são mais exatos, né? Esse aqui a gente viu que ele deixa alguns rabinhos, o que não é ruim. Vai depender muito do tipo de música que a gente está fazendo, né? Ou até, por exemplo, eu posso manter essa ideia de pulsação, certo? E durante a pulsação, eu posso manter esse som, ó. Isso no instrumento de sopro fica muito fácil de mostrar. Quer ver? Vou pegar aquela vovozela que construímos. Ah. Ou seja, eu mantive o som, por mais que ele tenha ficado pá, 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 ou seja, ele não permaneceu igual, porque esse não é um instrumento fácil de manter o mesmo som, né? Deu para ver que ele se manteve durante o tempo da pulsação, tá? Então, a primeira brincadeira é auditivamente trabalhar com a ideia de pulsação. Depois do trabalho auditivo, aí a gente pode apresentar o cartão, né? Um cartão que representa a medida de pulsação. No meu jogo eu vou usar o seguinte cartão. Olha só. Esse cartão aqui, né? Cada barrinha dessa é o início de uma pulsação. Essa aqui não tem barrinha porque ela acabou aqui, certo? Se eu quiser continuar marcando as pulsações, eu vou colocar outro cartão. Aí sim vai ter a nova barrinha.
Ou seja, eu posso fazer isso do tamanho que eu quiser, né? Se eu tivesse mais mãos, eu conseguiria segurar mais aqui. Mas, por enquanto, ó, seria tan, 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 tan. Acabou. Então, a mesma brincadeira que a gente fez auditivamente, né, a gente vai fazer lendo esta representação gráfica de uma unidade. Cada quadradinho desse é uma unidade. Cada barra dessa é o momento onde você faz um novo som. Agora, eu vou colocar aqui na estante os cartões com as pulsações. 4 pulsações, 8 pulsações, 12 pulsações, 16 pulsações. Vou arrumar bonitinho aqui. Pronto, temos aqui as 16 pulsações. Olha só como funciona a leitura desses cartões, que coisa mais interessante. Eu vou dizer que minha pulsação é essa aqui. A minha medida de tempo vai ser essa. Então, cada vez que eu fizer um estalo de dedo, significa que eu vou andar um quadradinho desse. Então vai ser, olha só. Para cada estalo de dedo, um quadradinho. Pronto, acabou. E você pode fazer a representação desses símbolos andando, por passos, por marcha, dançando, enfim. São várias possibilidades de brincar a partir da interpretação desses símbolos. E como eu já disse antes, nós podemos variar essa pulsação. Afinal de contas, a diferença é que essa não é uma unidade fixa, ela é uma unidade maleável, né? Ela não é absoluta, ela é relativa. Ela pode ser mais rápida, assim, por exemplo, né? Então vamos fazer nessa velocidade, a mesma coisa, ó. Ou podemos variar até mesmo dentro de um pequeno trecho, gradativamente, igual à nossa pulsação, a nossa batida cardíaca, que pode aumentar e diminuir num espaço de tempo relativamente pequeno. Por exemplo, quando o nosso coração está batendo muito rápido, que a gente está muito agitado, a gente pode fazer um relaxamento e rapidamente a gente sente que a nossa pulsação, em vez de ficar tum, 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 ela vai, né, cedendo. E dentro de um mesmo trecho. Vou começar com uma pulsação baixa e acelerar. Nossa, nossa, isso, a pulsação está acelerando, ai, 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 ai. Certo? Ou o contrário. Ai, ai, respira fundo. Respira. Vai lá. Bom, isso não exclui de maneira nenhuma a possibilidade da gente trabalhar uma pulsação uniforme. Inclusive, é uma das maneiras bem interessantes da gente trabalhar a prática do repertório em conjunto, partindo de uma pulsação constante, de uma pulsação uniforme, exatamente para dar uma uniformidade rítmica ao grupo. Então, vou pegar uma pulsação uniforme. Essa aqui. E vamos então fazer uma leitura do que vai acontecer. Ó, pam, pam, tam, tam, quinto,
quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º. Agora, na brincadeira, eu vou acrescentar os cartões. Lembra? Esse cartão e esse cartão. Os 3 cartões que eu mostrei no início. E esse cartão é o que significa que a gente vai fazer som musical. Então, cada vez que tiver um cartão diferente, significa que eu vou fazer um som, certo? E olha como é que eles estão relacionados. Para cada pulsação, existe um cartão desses. Então, se a minha pulsação é essa, ó, pá, 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 significa que cada vez que tiver uma pulsação, eu vou fazer um som musical. Com a voz, poderia ser uma coisa assim, ó. Tam, tim, tam, tam. Aqui não tem nada, então eu não tenho a minha voz cantando, certo? Vou acrescentar o segundo cartão. Por exemplo, aqui e aqui. Tá dando para ver que esse som aqui ele vai ter a duração de 2 pulsações? Eu só vou passar para esse depois? Então, olha só. Tam, tim, tam, 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 tam. Sem nada. Vou continuar. Então, olha como é que ficou esse pedaço inteiro. Tam, tim, tam, tam, taram, ti, ta, tam. Vou acrescentar um último aqui para a gente fazer, então, a brincadeira usando as 3 figuras. Tam, tim, tam, tam, taram, ti, ta, ta, tam. E eu posso fazer isso com qualquer instrumento também. Certo? Viu que é muito mais difícil usar um instrumento de percussão para fazer isso aqui, né? Para preencher esse tempo de duração desse som aqui. Mas é uma ótima maneira da gente trabalhar de brincadeira o início da leitura. Tá? Outra forma de montar brincadeiras com essas figuras, com esses cartões, né? Para iniciar a criação de um repertório, é usar os dados, tirar a sorte. E eu posso fazer a brincadeira usando o dado, certo? Vou jogar o dado. E começou então com essa figura. O que eu vou fazer? Vou colocar essa figura lá. Tchan, 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 tchan. Vou ver a próxima, hein? E a próxima foi essa. Então vamos colocar essa figura lá. Vamos ver a próxima. Caiu essa, que legal. E bem variado, olha só que legal. Vou fazer mais. Essa de novo. Mais uma. Essa. Olha que legal. Eu posso usar isso para tocar com um instrumento. Vou pegar um instrumento aqui. A pulsação vai ser essa, ó.
posso mudar o som. Eu posso até brincar de colocar de cabeça para baixo ou cabeça para cima quando eu quiser um som mais grave ou mais agudo. Não sei, pode ser à vontade. Vamos dizer que quando estiver lá embaixo, o som é esse. Quando estiver lá em cima, o som é esse. Então seria... Bem, estas são ideias para iniciar a organização de um repertório. Junte instrumentos, junte vozes, né? Tente organizar pequenas frases com esses jogos que a gente fez que sirvam de base para a gente sobrepor melodias que a gente conhece, certo? Inventa, pensa. São muitas as possibilidades. E até mais!